Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga, meus queridões, minhas queridonas. E vamos falar hoje de transtorno narcisista, não narcisismo. Narcisismo, todos nós temos um pouquinho de narcisismo, né? Faz parte até de uma questão de autoestima. Mas transtorno narcisista é aquilo que fere, aquilo que faz mal, até para quem tem. Claro que muito mais para quem está em volta. Mas quem tem também tem sofrimento, né? Porque eles, no fundo, não gostariam de ser assim. É difícil de acreditar, mas traz sofrimento para a pessoa também. Eu tenho dificuldade em fazer tratamento em quem tem narcisismo. É mais as pessoas que sofrem, né? É muito mais difícil você tratar um narcisista, porque não há abertura, né? Porque eles não se sentem totalmente como se tivesse um transtorno. Eles acreditam que não, que aquilo é natural e que natural é ser igual a eles. É muito difícil você conscientizar. A pessoa precisa chegar no fundo do poço, perder filhos, perder esposas, relacionamentos, né, para poder se dar conta de que tem algo de errado com eles. Sempre vem também através do sofrimento, mas não é fácil, tá? Você botar aquela boia no pescoço daquela pessoa que passou pela mão de um narcisista é muito mais fácil, né? Vamos falar de narcisismo, então. Amores, narcisistas usam a escagem, quer dizer, eles te atraem, né? Praticamente é o mesmo tipo de pessoa que cai na mão de um narcisista. Ou aquela pessoa que está passando por um momento caótico na vida, aquela pessoa que já está solteira há muito tempo. Por quê? A escagem dele, né? A isca, eles usam a escagem, que eles jogam a isca naquela pessoa que vai morder. E quem vai morder? Aquela pessoa que está muito tempo solteira e está afim de um relacionamento, aquela pessoa que saiu de um relacionamento, às vezes narcisista, você sai de um e entra em outro, porque você está abalada, está carente, às vezes autoestima baixa, ou tentando se reafirmar após um fim de um relacionamento. Então, tem pessoas que são mais propícias em um momento cair na mão e eles observam, tá? Já de um narcisista se apaixona? Sim, tá? Já tem vários relatos de narcisista que se apaixonam, mas a paixão deles dura mais ou menos de 12 meses a 18 meses, tá? E não é aquela coisa pura, não é aquela coisa verdadeira. O narcisista mente bastante e eles não conseguem ter uma relação verdadeira. O que eu já vi em vários, assim, porque eu não trato diretamente narcisista. Quando acontece, a gente trata, mas não é algo que eu diretamente pegue, né? Eu lido muito mais com mulheres vítimas de um homem narcisista ou de uma relação narcisista do que propriamente o narcisista. Mas, amores, o narcisista, eles se apaixonam sim, tá? A questão é que sempre tem um lado negro muito mais forte do que o lado positivo, que chamam eles para as dúvidas que eles têm, assim. Tá tudo rolando bem, eles se apaixonaram, acharam que encontraram a pessoa perfeita, mas tem um lado negro que fica assim. Perceba isso, pergunta a ela isso. Eles ficam com aquela parte, eles não conseguem entrar em um relacionamento, sabe, de forma verdadeira. Eles não conseguem, eles têm que mentir, eles têm que inventar, né? E o narcisista, ele no começo, ele é muito assim, ele para e te ouve. Né? Então ele fica te ouvindo, que é para ele fisgar ali as suas informações, aquilo que você quer. Por isso que quando eu falo de início de relacionamento, eu sempre falo para vocês, fale pouco, escute a outra pessoa, né? A outra pessoa que está te conquistando. Então deixa te conquistar, meu amor, escute o que a pessoa tem para falar. Fale menos, porque o narcisista, ele bota você para falar. Depois que ele percebe tudo aquilo que você gosta, ele se coloca para você do jeito que você sempre quis. E assim, já te agrada o fato de escutar, porque você pensa assim, nossa, aquela pessoa parou, aquela pessoa me escutou, aquela pessoa prestou atenção no que eu estava falando, aquela pessoa me elogiou, sabe? O narcisista, na verdade, ele faz você se apaixonar por você mesmo.
Porque você dá as dicas de tudo aquilo que você gostaria de ter e de encontrar em alguém. E ele se torna exatamente aquela pessoa. Amores, esse perfil, né? Você só vai... A pessoa que fica nesse perfil, esse perfil de aceitar um narcisista, ela vai se manter no relacionamento, né? Porque é a pessoa que está fragilizada, ou é aquela pessoa que vai ficar num vai e vem umas 10 vezes até ter a coragem de sair. É muito difícil, né? São relacionamentos tóxicos e que te prende em um... É como se você fosse no fundo do poço, que o esquema deles é esse, eles te jogam no fundo do poço, aí eles te tratam muito bem, aí você vem aquela sensação de, né, de prazer, aí depois eles te jogam no fundo do poço e vai criando a dependência emocional, né? Então, para você conseguir sair de um narcisista, você tem que realmente cortar totalmente o contato. Totalmente. Até porque se você rejeitar, ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir. E sem dó e sem piedade, tá? Já falei que o narcisista... o narcisista se apaixona? Sim, se apaixona. Ele usa as pessoas como dependente químico, né? Então, o dependente químico começa a usar algo entorpecente e vai sentir um prazer absurdo. E é assim que é o relacionamento com o narcisista. Quando você entra, você sente um prazer absurdo em estar com aquela pessoa. Como eu falei, alguém te preenche em todas as áreas. Só que passou aquele fator ali inicial, você vai percebendo que aquilo vai começar a te fazer mal. E é assim mesmo, eles fisgam. Aí eles te dão tudo que você quer ouvir, né? Eles te escutam, eles te dão atenção, eles se tornam tudo que você sempre quis na vida, como se fosse um entorpecente, sabe? E depois você percebe o lado negativo disso tudo. E assim que é, tá? Ele acredita que você pode ser o amor da vida deles. Eles realmente acreditam. Mas tem aquele lado que eu falei que fica ali, ó, na cabeça deles, né? Então eles ficam ali, elogia ela, vai lá, tem uma voz, porque eles têm um pouquinho de psicopatia, tá, amores? Tem, o narcisista tem. Ele te elogia exatamente naquele ponto que vai te satisfazer, né? Ele fala aquilo que você quer escutar. O narcisista te analisa no início, um raio-x, para ir preenchendo o que o seu ego precisa. O narcisista vai te ouvir como você nunca foi ouvido na vida. Então você vai ficar deslumbrado. Ele fica em silêncio e você vai pensar, nunca ninguém me ouviu dessa forma. Ele te ouve. Hoje é tão difícil alguém que para e dê aquela importância que a gente quer, né? Nessa correria do dia a dia. Então é a pessoa perfeita. Entende? E ele anota assim os seus gatilhos. Aí que tá a maldade. Ele percebe. Tem maldade profunda desde o começo. Por mais que eles se apaixonem. Aí que tá o lado mais forte, né? A maldade vem e eles não conseguem resistir, né? Porque vira um vício. Ó, ele anota os seus gatilhos. E assim, o que você precisa o que você quer para você, né? Então, eles aprendem a lidar contigo dentro daquilo que você quer. No início, ele só colhe as informações. Por isso que o narcisista te escuta muito, ele te ouve, ele fala pouco e ele te ouve muito no início, tá? E sabe por que você é sugado para essas relações? Por que você entra nesse tipo de relação? Porque o narcisista está te espelhando. O narcisista está botando você de frente para um espelho, né? Essa é uma característica do narcisista. E ele dá aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você quer no seu íntimo, né? Ele valida os seus sonhos, ele valida os seus projetos, né? É a realização de um sonho que está ali na sua frente. A pessoa que você sempre quis está ali. E você está solitária, né? Passando por questões difíceis na vida, presa fácil para esse tipo de relacionamento, né? Ele chega preenchendo todas as áreas, né? E você, na fragilidade, né? Se sente completo com aquela pessoa. Ele te dá autoestima, né? Então, você se apaixona fácil,
Na verdade, como eu já falei, você se apaixona por você mesmo pelo olhar do narcisista, porque o narcisista, ele descreve o que você quer, né? Ele faz um personagem para te agradar, né? E você se torna dependente emocional dele para enxergar suas próprias características, porque o teu sonho está ali na tua frente. E aí cria aquela dependência, porque ele é tudo que você sempre quis, mas ele não é. Ele se tornou. É uma mentira, é uma maquiagem, entende? O narcisista, ele acredita na sua própria mentira e é complicado. E todo narcisista tem uma semipsicose, tá? Ele mente patologicamente, né? Sobre tudo. Nem todo mitônomo é narcisista, né? Mitômono é aquele que mente por compulsão, né? Tem a compulsão de mentir de forma patológica. Mas nem todo mitômano é narcisista, mas todo narcisista é mitômano, tá? Todo narcisista mente, ok? E é dessa forma que ele te fisga e te atrai. Então, acho que a gente levou um papo aqui longo, um pouquinho. Deixa eu ver quantos minutos, está em 11 minutos e 27. Eu queria te dar essa essência, que o modo operante é sempre o mesmo e que você entenda que você se apaixona pelo narcisista, porque o narcisista não é você. Você dá teu coração com a sinceridade. O narcisista, ele faz exatamente aquilo que você quer, né? E a gente que acaba se entregando. Então, são coisas que você tem que mudar para não entrar num relacionamento novamente. Quando a sua amiga Jade bota aqueles vídeos que vocês devem até rir um pouquinho. Para conhecer um homem, não fale da tua vida, deixa ele falar. É por isso. Porque o narcisista, ele não vai querer falar dele, ele não sabe se vai te agradar. Então, ele vai querer que você fale. Já sabe que quando conhecer alguém, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, não fale você tudo que você quer, porque ele de forma carinhosa, ele fala de você e ele te escuta e ele te elogia, ele pega ali aonde que você está precisando de elogio, ele vai lá e faz. Ele está ali olhando teus gatilhos emocionais para te prender. Se você entrar no relacionamento e deixar o homem te seduzir e falar, eu vou deixar me seduzir, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou falar pouco de mim e vou deixar ele falar dele. Você já vai estar se protegendo, de um relacionamento narcisista, tá bom, amores? Então, fico por aqui, já deixo um grande beijo, ó. Coração que explode amor. Fiquem com Deus, gratidão.